dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Blimecast, Blime, site que fala tudo sobre o mundo do boys love e do yaoi. E estamos aqui novamente para falar de um assunto dessa vez um pouco mais pesado. A gente vai falar sobre censura em boys love, falar de todo o histórico, dos motivos que levam a isso, do que define exatamente como censura. E para a conversa de hoje eu trouxe aqui novamente a Debbie. Oi, eu sou a Debbie Garcia, eu sou quadrinista de BL, ilustradora / professora de artes na minha vida fora da internet. Obrigada por aceitar o convite. E também trouxemos aqui da Dublime a Yane. Oi, gente, aqui é a Yane, eu sou redatora, tradutora, muitas horas no staff do Blime. E é isso, vamos para mais um Blimecast, né? E bem, quem está apresentando sou eu, Paty, editora-chefe do Blime, formada em jornalismo, também trabalha com edição de mangás fora do Blime. E bem, o tema de hoje é sobre censura em boys love, que é um tema que eu já queria falar há um tempo, porque é um assunto que meio que vem rondando a comunidade de fãs de BL, principalmente não só na Ásia, mas também no Ocidente, por vários motivos, que é uma preocupação que tem sido ficando cada vez maior em tempos da internet altamente caótica que a gente vive hoje em dia. Mas eu também queria falar de que existe um histórico. Esse receio do boys love ser meio que, tipo, entre aspas, atacado ou censurado não é de hoje. Existe todo um histórico, existe uma razão do porquê fãs de longa data costumam ter toda uma precaução na forma de falar, na forma de agir dentro de fandom. E outra coisa que eu também queria tocar é assuntos que aconteceram nas últimas semanas também, porque esse Blimecast está sendo gravado no dia 23 de agosto de 2025, a data que a gente está gravando hoje. Inicialmente eu planejava falar só mais focado em Ásia, no caso de censura com boy love na Ásia, fazer um paralelo com o Ocidente e até mesmo com o Brasil, mas muitas coisas aconteceram nas últimas semanas. Todos os convidados sabem bem do que está acontecendo, que tem deixado a galera meio em pânico, meio preocupado. E bem, para começar, eu queria primeiro fazer uma definição, definir do que é censura, do que a gente está falando como censura. Por muito tempo, até eu pessoalmente, falava de censura muito quando era uma coisa feita pelo Estado, de quando o Estado age sobre você, que impede você de publicar, de falar sobre, de comentar, de protestar sobre determinados assuntos, porque não é do interesse do Estado que faça isso. Mas isso é uma coisa que não necessariamente pode ser vindo só do Estado, porque antigamente a gente falava muito que, se o YouTube fala que você não pode publicar tal coisa, não é censura, são as regras do YouTube. Mas nos tempos atuais em que as plataformas dominam e fazem parte tão presente da vida e da renda e do dia a dia de tantas pessoas, a questão do que pode ou não ser publicado online acaba virando cada vez mais frequente e mais grave. Eu não diria que vocês não concordam com isso também, de ter essa visão? Concordo, eu acho que o limite, de até que ponto, dado, acontecimentos recentes, especialmente no hemisfério norte, com as companhias de cartão de crédito, o limite entre regras de sites e censura de fato está cada vez mais, digamos, borrado. E pensando que sim, a gente vai falar isso mais ao longo do programa, mas eu acho que o que as pessoas têm muitas vezes é a noção de que censura é sempre algo ruim se é feito em determinados grupos, mas assim, em determinado conteúdo, vamos dizer assim, e isso vai ser um tema que a gente vai tratar, mas aí se é feito contra, muitas vezes vamos dizer, contra algo que eu pessoalmente não gosto, pode ser algo considerado benéfico, sabe? E aí eu acho que censura é um negócio que, além de passar pelo crivo da lei, acaba passando muito pela coisa do pessoal de cada pessoa, sabe? Do que seria necessário ou o que seria passível de censura ou não, do que seria aceitável ou não. Então, é interessante ver isso pelo que tá, como vocês falaram, tá acontecendo na internet nos últimos dias, que a gente tá vendo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, sabe? Também isso, porque muitas vezes a pessoa tá defendendo censura, mas ela não tá tendo noção de que ela está defendendo censura, porque ela acha que ela tá agindo pelo bem em relação a um grupo, ou um grupo desprotegido, ou um grupo que ela faz parte. Sendo que, por exemplo, eu sou formada em jornalismo, já comentei isso algumas vezes, e na faculdade de jornalismo, e até por interesse próprio mesmo, eu já li muito sobre a história da ditadura brasileira e também da censura na ditadura brasileira, porque as pessoas imaginam que a maioria conhece os casos mais icônicos, tipo, de música de censura, os artistas sendo exilados, de receita de bolo na capa do jornal, porque não podia publicar matéria naquele dia, que são casos mais conhecidos. Só que o lance da censura, ela vai uma coisa que vai muito mais no cerne do que as pessoas estão falando e publicando. Também que a censura é uma coisa meio... Ela é um martelo e vê tudo como prego. Sim. E eu acho que uma coisa que eu comento muito de censura é que as pessoas não têm noção do quão grande, do quão burra ela é. Porque o pessoal acha muito que o Estado vai ser muito competente, vai censurar só o que acha, que ele não quer ver, mas não sabe muita coisa pega no fogo cruzado. Tem casos, por exemplo, de livros que foram censurados pelo governo brasileiro na época da ditadura, porque ele tinha vermelho na capa.
era o livro vermelho e negro, e o pessoal achou que tinha coisa com comunismo, porque comunismo é vermelho. E o livro não tinha nada a ver com nada, mas porque tava na casa de alguém que eles viam como suspeito. É muito mais linha borrada do que as pessoas imaginam que seja. E por isso mesmo é tão perigoso. Gostaria de citar um exemplo recente que não tem a ver com censura, mas que eu acho que é para ajudar a explanar um pouquinho essa questão de que as autoridades não entendem de arte nem de literatura e elas não vão estar do nosso lado. Mês passado, aqui na região de Campinas, foi preso um cara de um grupo neonazista e passou uma matéria no jornal local, no EPTV1, e tinha todas as coisas que a Polícia Federal tinha apreendido na casa dele. E além de coisas que de fato eram parafernália neonazista, tinha a edição que compila todo o mouse do Art Spiegelman. Que, não sei se vocês sabem, mas é um quadrinho que é sobre o pai do Art Spiegelman ser um sobrevivente de um campo de concentração. Só que o fato de que ele tem uma suástica na capa, a polícia só olhou, pegou e colocou nas coisas apreendidas e tava lá passando na TV, material neonazista apreendido na casa do suspeito. E tava lá mouse do Art Spiegelman. Tipo, um quadrinho super conhecido e ganhou Pulitzer, tipo, não é um quadrinho desconhecido. Eu sou professora até o momento de graduação de Relações Internacionais, e uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que se cria essa ideia muito grande que vocês falaram dos agentes do Estado, de serem as criaturas racionais e tal. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque isso aqui não é uma aula de relações internacionais. Vai acabar virando. Pois é, tipo, vai pra esse lado. Mas assim, essa ideia de racionalidade dos atores do Estado, isso não existe, sabe? Todos nós temos um viés pra alguma coisa. E aí, esse exemplo que a Deb faz disso fica muito claro. E, tipo, mesmo antes da ditadura militar, tipo, 64, 85, no caso do Brasil, tava pesquisando um pouco por esse episódio, foi o caso lá do Milo Fernandes, eu acho que na época ele já trabalhava no Pasquim, tipo, em 63, antes da ditadura, ainda no governo João Goulart, teve um editorial criticando um quadrinho, uma tirinha, não lembro exatamente o que era, que criticava as ideias cristãs, assim, vamos dizer, da família brasileira, sabe? Eu agora não tenho os específicos. Então não foi só tipo, chegou o aparato maligno brasileiro da ditadura e destruiu, tipo assim, tudo que tinha de arte antes. Não, tipo, isso já estava sendo construído ao longo do tempo, aí chegou em situações tipo AI-5, por exemplo, no Mais Tardar. Então não é algo que chega no dia seguinte, vamos censurar tudo, sabe? É um negócio que eu acho que muita gente não vê, que a censura, a ideia de censurar a arte começa muito pequeno, sabe? É isso como vocês dois falaram. Vai começando, comendo pelas bordas até que chega e te afeta, sabe? E aí, como a Deb falou, a maioria das pessoas que tem que lidar com isso não tem noção do que essas coisas se tratam. Esse exemplo do mouse aí é o mais icônico possível, sabe? Porque tinha uma suástica na capa, os caras acham que é um material de apologia ao nazismo. Sim, e se a gente voltar pro Boys Love, eu imagino que a maioria das fãs de Boys Love que serão minimamente politizadas, que tem alguma noção política, tem uma noção de que o BL, tipo, ele fica meio que... Ele é, vamos dizer assim, um lado mais frágil da cultura pop japonesa. A cultura pop japonesa, em geral, já é meio estigmatizada. Isso. Por ser um conteúdo de origem asiática, não é produção americana, já sofre um preconceito e uma xenofobia que já é uma coisa mais meio antiga. Durante muito tempo foi visto como conteúdo, ou era coisa pra criança, ou era conteúdo erótico, justamente por causa de hentai, de espalhar, de pessoas ficarem falando sobre sem conhecer. E o BL, por ser conteúdo... A gente tá falando de quadrinho gay, né? A gente sabe que a gente tá num fogo cruzado e que, dependendo da pessoa, do homofóbico padrão, isso vai ser afetado. Foi um nicho de quadrinhos que lutou pelo seu próprio espaço desde o início. A gente brinca que até na própria história do Boys Love, que o Kazutoki no Uta, que foi o primeiro mangá Shonen Ai, como a gente fala, Keiko Takemiya, ela falou que ela teve que, entre aspas, mentir pra editor dela pra conseguir, tipo, publicar o conteúdo, sabe? Pra conseguir publicar a história que ela queria. E você não precisa nem focar só em anime e mangá. Acho que um exemplo recente, pra quem lembra, foi quando teve a tentativa de censura da Bienal do Rio de Janeiro, por causa de um quadrinho da DC, que era um quadrinho que tinha um casal gay. Aí a capa tinha eles se beijando, uma coisa assim. E pediram pra tirar de circulação no meio da Bienal do Rio de Janeiro, que é um dos eventos literários mais importantes do país. E isso foi durante o governo Crivella, que é um governo conservador, que teve toda uma treta. Eu nunca esqueço, tipo, de ver a matéria do jornal dos agentes da prefeitura indo na Bienal pra ver se tinha conteúdo impróprio pra crianças, entre aspas, uma coisa que a gente vai voltar aqui. E, na verdade, era procurando conteúdo gay, porque Sim. A criança não tem que ver conteúdo gay, porque senão vai virar gay, sabe? É muito essa lógica crua que a gente fala,
O agente do Estado não é inteligente. Vamos pensar, ele não é inteligente. Sim. Ele é um funcionário provavelmente mal pago, tendo que fazer o serviço dele. Ele não vai se preocupar em, entre aspas, fazer a coisa certa, sendo que não existe coisa certa nesse sentido. Ele não é uma pessoa com formação em literatura ou arte pra saber o que é, o que não é. Acho que era foto do Extra, dos agentes da prefeitura indo da Bienal, e eles estavam passando, tipo, em frente, acho que a Comics, e aí no canto tinha uma prateleira com vários BLs da Unipop. E eu fiquei, tipo assim, meu sangue gelou na hora, que eu fiquei, meu Deus. Porque se um desses caras abre o negócio, fudeu, sabe? Eu fiquei real com medo na época. Tipo assim, pô, vão censurar a Unipop. Foi 2019, foi pouco antes da pandemia. Foi. Tinha uma preocupação real disso acontecer, sabe? Então, é uma constante que é uma preocupação que a gente vive. Porque eu acho que muito... Lembrando que o casamento LGBT só foi legalizado no Brasil em 2015. Então, é uma coisa recente, sabe? Tipo, quem é fã de longa data sabe da questão que o BL tem, sabe que ele, entre aspas, é visto como uma coisa mais arriscada por outros setores. Então, a gente sabe que, assim, na hora que for começar a afetar e quiser pesquisar coisas esquisitas de anime e mangá, a gente sabe que a gente tá na roda. A gente sabe que a gente vai virar, vai ser colocada e apontada como mais esquisita. Tem tudo isso, mas uma coisa que eu vejo, esse negócio que você falou de... só em 2015 o casamento LGBT foi oficializado como algo legal no Brasil. Então eu acho que as pessoas, especialmente as mais jovens, mas obviamente eu não tô tirando o pessoal mais velho dessa relação, tem memória muito curta e tal, sabe? Tanto é que, assim... O pessoal acha que hoje em dia, tipo, eu acho muito legal quando eu vejo TikTok, vídeo de YouTube e tal, não vídeo de YouTube assim, mas de adolescente postando, tipo, sei lá, o menino sendo gay na escola, tipo, agindo e tal, como menino estereotipado gay, e eu falo sempre disso, tipo, na minha época não tinha disso, é ótimo que tem hoje em dia, sabe? Tipo, tem espaço pra essa liberdade, mas aí eu acho que muitas vezes o pessoal esquece que 10, 20 anos atrás não tinha tanto espaço assim. E aí começa a dar espaço pra começar a ter uns discursos tipo, tem um modo certo de ser gay ou ser LGBT, sabe? Uhum. E isso é muito perigoso, especialmente considerando que, se a gente for mais atrás, a gente tem um histórico de apagamento dessas coisas justamente pelo aparato do Estado, sabe? Na ditadura. Mesmo pra gente é muito tempo atrás, mas na história do Brasil é ontem. Sim, faz pouquíssimo tempo. Eu gostaria também de apontar que para muita gente que mora em centros urbanos, que a realidade é uma... Eu não sou professora em Campinas, eu sou professora numa cidade que fica aqui do lado. É uma cidade muito menor, com 100 mil habitantes. E assim, quanto mais pro interior você vai, menor a cidade... As pessoas ainda são profundamente homofóbicas, profundamente conservadoras. Isso não é uma luta que acabou. Sim, não só não acabou, porque o que eu lembro, por exemplo, na Bienal que teve esse ano no Rio de Janeiro, eu vi, tipo, casos de escritores que escrevem romances homossexuais ou romances com conteúdo queer na Bienal, e tipo, aí vinha adolescente falar com ele e falar, então, você tem como me indicar um livro que a capa não seja tão na cara, porque minha mãe é homofóbica, se minha mãe descobre, eu tô ferrada? Mas isso ainda é uma preocupação que existe na casa de muitas pessoas. Eu, quando era mais nova, eu escondia meus BL. Tipo, meus pais não sabiam de nada. Porque se descobrissem, eu começar perguntas. E você não sabe o que eles vão achar. Isso é um medo real. Sim. A gente tem casos e relatos de, sei lá, de fujojos que, tipo, o pai descobriu o que era BL, descobriu alguma coisa no armário dela e jogou fora, sabe? É uma realidade que eles não podem ignorar. Eu tô muito feliz que eu não me preocupo mais com isso, mas é porque eu sou adulta, eu pago minhas próprias contas e tenho minha casa, sabe? Mas isso não é a realidade de muita gente. Sim. E aí, pra continuar nesse censura, aí a ideia foi pegar um histórico do que o Boys Love já passou e passa em muitos lugares do mundo. A gente vai começar, obviamente, pelo Japão, que é como o Blime começou, que é quem a gente mais gosta. Porque existe uma ideia muito de que o Japão é um país muito, entre aspas, livre pra conteúdo de anime e mangá, que pode tudo, que pode fazer qualquer coisa. Porque não foi que nem os Estados Unidos que teve o Comics Code, que teve um guia de censura e de controle de conteúdo em quadrinhos durante muito tempo. O que minou o potencial dos quadrinhos americanos, de fato, isso aconteceu. E no Japão não teve isso, então, obviamente, o Japão é muito melhor. Sendo que não, o Japão tem um histórico bem problemático de tentativas do governo de censura, principalmente com o mangá. E um dos motivos pra isso é que eu cheguei a comentar na matéria disso no Blime, quando eu fiz um texto meio piada, meio série sobre censura em Boys Love. Porque, pra quem todo mundo que já leu o mangá explícito japonês sabe que ele censura as regiões genitais das pessoas. Mostra tudo, menos o órgão genital da pessoa. E o motivo pra isso, entre aspas, é uma autocensura das editoras e artistas de quadrinhos no Japão e outros artistas. Sim. Porque a lei de atentado ao pudor no Japão é uma lei extremamente vaga e é uma lei, tipo, do início do século XX, sabe? Essa lei nunca foi reformulada.
E ela é muito vaga. Então, o que cai nessa lei ou não, depende muito do governo, depende do juiz, depende do advogado. Não é uma coisa definida. Uhum. E, tipo assim, entre aspas, se você cai nessa lei, porque, entre aspas, você deu azar com um cara que, tipo, conservador, que vai querer fazer a tua cabeça, sabe? Então, as empresas, editoras e artistas meio que já se precavem com isso e fazem sua própria censura do conteúdo. É por isso que a censura meio que é tão sem padrão, sabe? Porque tem censuras que são muito mais fortes do que outras. Tem umas que, tipo assim, não mostra nada. Ou tem outras que tem só um risquinho em cima e finge que é censura. Então já existe essa preocupação das editoras e dos artistas. E é legal que uma vez eu vi comentando que, por exemplo, o BL, ele não tem classificação etária. Revista BL não tem, tipo, um público-alvo específico, porque todo mundo já subentende-se que o público de BL é um público adulto que lê. Sim. Sendo que, assim, não é uma regra certa, porque tem muita revista BL que não lida tanto com conteúdo explícito, que são bem mais tranquilas, que pega leitores mais novos, mas isso não é tão definido. E o BL meio que escapa disso em comparação a outras revistas que costumam ter um público e uma faixa etária muito mais definida, é porque o BL é nicho. É um nicho enorme, sim, mas é nicho. Uma coisa que você falou, Paty, sobre a questão, tipo, eu acho muito engraçado porque o pessoal tem essa ideia, dependendo de quem você for falar, tem essa ideia do Japão sendo esse espaço, pode tudo e tal. E aí é tipo, é uma faca de dois gumes, tipo, ao mesmo tempo que pode tudo, tipo, na razão de, tipo, dependendo de quem você for falar, tá? Tipo, pode tudo, ou seja, tem mina pelada, tem os rentaizão e tal, mas ao mesmo tempo, à medida que tem isso, não poderia ter, por exemplo, BL pra algumas pessoas, tipo, aí quando é coisa tipo BL ou homossexual ou qualquer coisa feminista e tal, é tipo, como algumas pessoas gostam de dizer, agenda woke, é a intervenção do Ocidente no Japão e tal, sendo que aí a gente vai ver e tem um histórico muito maior dessas coisas, desses temas sendo discutidos nos quadrinhos japoneses, não só no mangá BL, mas no shoujo, josei, etc., que aí eles passam justamente por esse crivo da censura, que você falou aí da Takemiya Keiko, que teve que meio que mentir pra poder publicar lá o Kazetoki no Uta, por exemplo. E aí, tipo, muitas pessoas não têm esse conhecimento justamente porque a gente pega a história nesse momento que eu tô vivendo agora. Tipo, agora a gente tem publicação de tudo no Japão. E aqui no Brasil, a gente pega só uma fatia do que existe. Tipo, se eu entro, vamos dizer assim, se eu entro num site que tinha, sei lá, scan de doujin, hentai e tal, você pensa, nossa, mas no Japão pode tudo. Sendo que aí quando a gente vai ver, tipo, os doujins estão num momento específico, estão num local específico que não é todo mundo que vai ter acesso, sabe? Tipo, não é a criança que saindo da escola que vai passar na Comcast da vida que vai ter acesso a um doujin pesadão, sabe? Mas aí cria essa imagem de, pode tudo porque no Japão tem liberdade artística total, sendo que na verdade, não tem isso, sabe? Sim. O fato de a gente estar tão afastado do Japão e não ter conhecimento tanto da história do mangá faz com que muitas pessoas não saibam dos debates e lutas e disputas de narrativa que tiveram ao longo dos anos no Japão. Uhum. Por exemplo, o próprio movimento Gekiga, que foi feito em resposta de ter conteúdo mais adulto, de quadrinhos voltados para o público adulto. O movimento foi crescendo. Tem um vídeo muito legal do Quadro em Branco, que a gente vai botar todos os links e textos que a gente mencionar, a gente vai botar na descrição aqui, que falava de quando, entre aspas, a direita japonesa tentou ir pra cima dos mangás. Quando o mangá começou a crescer como indústria, começou a publicar conteúdo mais adulto, conteúdos eróticos, conteúdos tipo assim, que não eram necessariamente só pra crianças. Sim. E isso desagradou em parte uma parcela política japonesa, porque, né, quando você faz conteúdo adulto, obviamente você vai falar de mais na lata de conteúdo político. E tem o caso icônico de que Ayako, que é um clássico do Osamu Tezuka, chamado como Deus do mangá no Japão e todo aquele papo, que Ayako foi meio que uma resposta a isso, porque pra quem não conhece Ayako, é um mangá que foi publicado aqui no Brasil, felizmente, pela Veneta, e é um mangá extremamente político, extremamente pesado, que critica o governo japonês, tipo assim, na lata. Sim. Bota pingo dos is de uma forma que você não tá acostumado a ver do Tezuka, porque quando falaram que esses mangás, entre aspas, eram errados, falavam, não, tem que ser que nem o Tezuka que faz mangá correto, entre aspas, mangá direito. Mangá família. Mangá pra criança. Sim. É? Então toma essa, desgraçada. Aí foi o que o Tezuka fez. Aí toma essa história sobre incesto aqui, ó. Sobre a degradação da família tradicional japonesa, vamos dizer assim, no pós-guerra. E eu acho que é muito sintomático que, por exemplo, o Tezuka, que é conhecido como foi, entre aspas, a principal influência pro formato do mangá, como conhecemos hoje em dia, tenha tomado essa iniciativa. Então, porque eu acho que o mangá, em parte, teve mais sorte do que, vamos dizer, o quadrinho americano, porque existe um movimento que lutou muito forte contra isso desde o início. Porque teve várias tentativas. Porque muitas vezes as tentativas de censura do governo japonês não vem porque não é motivo religioso. Não é tipo, é contra Deus ou coisa assim. Uhum. Era coisa de moral e bons costumes. Vai afetar as crianças, vai afetar o desenvolvimento da juventude. Não é pra criança estar lendo isso aqui
pra ler mangá que, tipo, tá o menininho puxando a saia da garota na escola, sabe? Criança não é pra ler isso. Então, era um movimento muito mais encabeçado por pais e mestres, por organizações de pais, assim, pra ir pra cima... De pais e professores. Sim, porque uma coisa que pega com mangá é que mangá é entretenimento, uma mídia de entretenimento que pode ter um potencial educativo muito forte, que pode ser usado pra influenciar movimentos e tal, mas na raiz é entretenimento. Entretenimento que não tá seguindo o molde do que tem que agradar a escola e tal, mas criança gosta, porque é entretenimento, qualquer um pode ler. E aí, isso incomodava muito os pais, porque é um entretenimento que era feito com base, tem que vender, vamos fazer o que criança quer ver. E muitas vezes criança quer o quê? Quer brincadeira com xixi, com cocô, quer piada de sexo que não tem idade pra ver. E é assim, sabe? Você falou do caso, esse vídeo do quadro branco é excelente e tal. E eu não vou tanto entrar, a gente vai entrar depois lá das questões de censura no Japão, mas eu acho, como você falou, a questão do entretenimento, mas eu acho que as pessoas... Ao mesmo tempo que às vezes superestimam muito o poder do entretenimento nessa questão de tipo, vai afetar a realidade, também elas subestimam o quanto qualquer forma de arte pega na cabeça de gente que não tem capacidade de compreensão básica, tipo como a Deb falou do caso aí do Mouse em Campinas. No sentido de que, tipo, os casos que o quadro branco e que aquele vídeo excelente da Hazel fala, que provavelmente a gente vai citar também nas citações aqui do episódio, é tipo, você vê, o Japão tem um caso muito específico que tá sendo, eles são governados pelo mesmo partido desde 55, que é um partido com uma tendência relativamente conservadora, mas tipo, como é um partido enorme, tem aquele espaço lá para facções diferentes, né? Mas aí, por exemplo, você tem figuras tipo o Ishihara Shintaro lá, que era o... Basicamente, eu gosto de chamar ele tipo de raiz de todo o mal no Japão, de forma brincando, obviamente, mas que ele foi governador de Tóquio e ele é basicamente um cara ultranacionalista que morreu recentemente, morreu em 2022. Graças a Deus morreu. Enfim, e aí você vai ver muito das coisas que eles falam da questão de lei de censura, junto com outros caras no Japão que tentam falar da lei de censura. Vocês vão ver muito essa questão da lei de censura, tipo, é voltada para a ideia de que qual o modelo certo de família no Japão, sabe? E aí a gente vai ver muito isso na questão do Damei também, no sentido de tipo, tá mostrando homossexuais na TV, tá mostrando sexo na TV, às vezes, tipo, é sexo assim, sem aquela ideia pra procriação. E aí a gente lembra que o Japão é um país que tá passando já faz umas boas décadas sobre a questão da baixa de natalidade. Isso não tem só a ver com as pessoas estão transando menos, tipo, é uma questão histórica, social muito complexa, que tem a ver também com questões de tipo de melhoria na qualidade de vida, assim, da ascensão social de mulheres que têm capacidade, sei lá, de se divorciar, de ter um cartão de crédito, ter capacidade de comprar coisas. Mas é muito mais fácil dizer, é culpa dos gays na TV, sabe? É culpa dos gays nos quadrinhos. Também tem toda uma questão de moralização em relação a... É fascinante isso, porque eu lembro sempre dos textos daquele fudido do Yukio Mishima, sabe? Que eu gosto muito de odiar ele. No sentido que virou uma figurinha carimbada pro pessoal que gosta de, sei lá, vou usar o termo fetichizar, de tipo, japonês fascista, enfim. No sentido de que tem uma frustração, e tem isso na questão das matérias do Damei, sobre, os homens estão se tornando femininos, sabe? A gente vê isso no BL, e é por isso que não estão tendo mais filhos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai censurar o BL, a gente vai censurar o mangá shoujo, a gente vai censurar essas coisas. Então, tipo, é uma questão muito mais complexa do que eles só falarem, tipo, é pelo bem das crianças, que, tipo, sinceramente é uma plataforma política fácil de falar, porque ninguém vai falar, foda-se as crianças, sabe? Tipo aquele meme lá, o foda daqui. Não, mas então, isso também da questão que a Aline falou, da censura japonesa, também foi uma coisa, porque quando tem essas tentativas do governo, seja governos na maior instância, até instâncias locais, o que acontece muito na prática é que viram, tipo assim, o Japão sofre pressão internacional, principalmente por causa da questão de, que o Japão, aquela coisa, virou a história de que o Japão é terra de ninguém, então, tipo, tem conteúdo adulto pra criança acessar, tem quadrinho pedófilo, etc, de caralho, e tem pressão do Japão nesse nível, muitas vezes com conteúdo que nunca seria acessado por crianças pra comer de conversa. E isso teve consequências. Aí uma coisa que a gente quer mencionar, que é um assunto que eu tinha botado na pauta, que foi mencionado no vídeo da youtuber Hazel, falando sobre história de conteúdo adulto, de mangá com fanservice, com hentai, carai, que no Japão teve uma lei que foi aprovada por volta de 2011, que é a Lei 156, que foi aprovada... A portaria da região metropolitana de Tóquio, relativa ao desenvolvimento saudável da juventude.
É muito difícil para as pessoas entenderem questões de censura na Ásia, no leste asiático, porque esses países não são cristãos. Que nem, por exemplo, o Brasil, que o Estado é laico, mas o Brasil é um país cristão. Então, muito do conservadorismo daqui se baseia em ideias cristãs. Diferente de locais como a China e o Japão, que a vasta maioria da população não tem religião. Mas não é porque a vasta maioria da população desse país não é cristã que o conservadorismo lá não existe, não é preocupante. No caso do Japão, o governo ele é tomado por esses políticos conservadores, que para eles não é um tanto uma questão de que isso é pecado, e sim de que a direita no Japão se importa muito com a opinião pública internacional sobre o Japão. Então, tudo o que puder ser usado contra a visão do Japão no exterior, eles querem censurar. Que a ideia não é resolver o problema, é limpar a imagem. Sim, isso que a Deb falou volta muito pra questão de... Muitos dos vídeos falam isso que a gente falou, mas o Japão deve ter muito mais literatura japonesa sobre isso, sobre como o governo japonês muitas vezes se sente como um governo, eu vou usar esse termo assim, castrado, pelo fato de que eles não têm capacidade armamentista. Assim, obviamente eles investem em defesa e tal, mas por causa lá da imposição do artigo 9 e tal, tem essa ideia enraizada, sei lá, na masculinidade, tipo, nós somos um país castrado e tal, de tipo, mas então a gente tem que ter uma imagem positiva no exterior e tal, tipo, isso vai ter caras que vão tentar... Tipo o Shinzo Abe, que está morto agora. Eu não vou falar o que eu penso, mas enfim. Graças a Deus tá morto também. No sentido de que, tipo, tem que voltar a se armar o Japão. É, tipo, toda uma ideia de masculinidade que era muito questão do Japão imperial. E aí, quando você vê figuras tipo o Yukio Mishima, também enfatizam isso numa ideia quase de complexo, no sentido de... Com certeza tem gente muito mais qualificada para falar disso do que eu, mas no sentido tão complexo em relação, por exemplo, ao homem branco americano que vai e impõe uma ocupação ao Japão que, vamos dizer, que tira a capacidade que castra o Japão, que tira a capacidade dele de fazer guerra internacionalmente. Então, muito dessas coisas, tipo, às vezes é voltada para desse complexo dentro do governo conservador japonês de tipo, temos homens que são castrados, que são femininos, esses mangás são provas disso, sabe? Tipo, isso é uma vergonha internacional. E aí a gente vê coisas tipo, a ONU tenta impor um caso de estudo de caso e tal, de tipo, os quadrinhos pornográficos, aquele documentário lá sobre os idols, tipo o negócio da Jones e tal, e os caras vai lá, tipo, olha esses caras novinhos e tal, sendo que, tipo, esquece que também tem muita problemática nas indústrias daqui, por exemplo, do chamado Ocidente, sabe? Então, é um negócio muito mais complexo do que, tipo, mas eles só estão querendo censurar coisa feia pensando nas crianças, sabe? Eu só ia comentar que eu gosto muito da Aline falando isso aqui não vai virar uma aula de política internacional. Desculpa, gente, desculpa. Não, mas eu acho que é inevitável, né? Não, a gente vai continuar virando. A aula não acabou, não. Eu acho importante enfatizar que, de novo, toda essa questão de que, mas as criancinhas, mangá pornográfico, não tem como uma criança comprar, sabe? Nem aqui, muito menos no Japão. O mangá hentai tá numa seção específica das livrarias, na estante lá no topo, só pra uma pessoa alta conseguir pegar, e tá sinalizado que o negócio é um hentai. Então, essa história de que, mas a gente tem que proteger as nossas crianças. Uma criança não vai ter acesso a esse conteúdo. Sim, e se a criança acessou esse conteúdo, é porque ela sabe exatamente onde ela tá se metendo, mas aqui, no sentido de que... Justamente, por o conteúdo não ser de fácil acesso, ela vai ter que ativamente burlar regras e burlar espaço pra conseguir chegar até ele, sabe? Não é uma coisa fácil, se vai cair no colo dela, sabe? Não é bem assim. Mas voltando pra questão da lei que eu queria comentar, essa lei em parte foi encabeçada por políticos conservadores japoneses que pegaram certos mangás de exemplo, por exemplo, eu não esqueci o nome do mangá, mas é um mangá basicamente de um Japão fictício, onde tinham diminuído a idade de consentimento e o cara fica noivo de uma menina de 12 anos. Acontece que esse mangá foi pego, falaram, olha esse mangá aqui, esse mangá absurdo, tá sendo vendido, a criança tá lendo. O mangá que tava fora de circulação, fazia anos fora de circulação, não tinha reimpressão, esse mangá não tava circulando, não tava sendo vendido mais. Mas o cara pegou esse quadrinho, porque ninguém vai defender esse quadrinho, cadê uma bosta? Esse quadrinho não existir seria muito bom, gostaria que não existisse. Mas a pessoa pega um quadrinho absurdo, que ninguém vai querer ser visto defendendo esse negócio, porque não vale a pena defender esse tipo de coisa, mas pega de exemplo pra poder encabeçar os projetos conservadores que ela tinha, e essa lei da região metropolitana foi aprovada. Assim, teve revisões, teve protestos, teve mil coisas ao redor disso, a lei acabou sendo aprovada, porque a lei, no início, ela chegava ao nível de que, tipo assim, de querer proteger crianças, entre aspas, fictícias de serem abusadas, sendo que, tipo assim, era no crianças fictícias, crianças que não existem.
e foi revisada. Ainda assim, ela passou, extremamente vaga, mas passou. Sim. Eles chamavam isso de a juventude inexistente dentro da lei. Proteger a juventude que não existe, olha só. Sim, sim. É muito mais fácil proteger a criança fictícia do que a criança real nesse sentido, né? Porque é a mesma coisa dos casos de pessoas que são contra o aborto, porque o feto não precisa de cuidado assim, tanto quanto, vamos dizer, uma criança que nasce e vai precisar de cuidado a vida toda, sabe? Mas me lembra muito que antes da pandemia, eu acho 2018, 2019, teve um caso em que saiu uma lei na Coreia do Sul dizendo que ia tentar banir animes ou conteúdo com personagens que pareciam menor de idade e tal, alguma coisa assim. E tinha muita gente na minha TL, no Twitter, comemorando. Eu fiquei, mas gente, assim, eu não tô dizendo que você precisa gostar de anime com Lola e tal, nem nada disso, tipo, é muito questão de gosto, mas assim, isso não resolve o fato de que a Coreia do Sul tem um problema enorme de machismo, sexismo enraizado que mata mulheres reais, sabe? Mulheres e meninas reais. Enxugar gelo, sabe? Tipo, é tapar o sol com a peneira pra dar esse negócio de tipo, a gente tá fazendo alguma coisa e não tá fazendo nada. Só tá tapando coisa, tipo, muitas vezes que são produtos de mau gosto, como a Paty disse, mas que muitas vezes não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhum mérito, nem arte bonita. Ninguém ligava até o momento que foi pego como bode expiatório ou espantalho, sabe? Uhum. E acho que é aquela coisa, né, que, de novo, você não tem que achar a Lolicon legal. Acho que a maioria de nós aqui também acha um material questionável e nojento. Só que no fim do dia, não existe, sabe? Você não tem como salvar uma criança que não existe. Sim. É um exercício fútil de tentar ter moralidade maior, sabe? Tipo, eu não gosto de mangá com LOL e vou mostrar isso, sei lá, explanando canais de denúncia de abuso infantil com um desenho de LOL, sabe? Você tá atrapalhando gente que luta contra isso. Uhum. E aí, beleza. Sabe que essa iniciativa não resolve o problema, porque não tem como você mudar a realidade protegendo crianças fictícias. Mas aí o que eu quero falar é na prática. Beleza, aprovar a lei, o que acontece? A primeira vez que essa lei foi acionada foi quando uma mãe tava limpando o quarto do filho e achou uma edição de To Love Ru, que é um mangá shonen, que saiu na Shonen Jump, esse mangá, inclusive foi publicado no Brasil. Foi. Que, segundo a mãe, tinha cenas de meninas menores de idade com os peitos de fora. Aí ela denunciou pro governo de Tóquio, foi feita uma investigação e no final não deu nada. Só que, por não ter acontecido nada com esse mangá, não quer dizer que não tenham mangás e obras que caiam nessa lei. Cheguei a olhar relatórios e ver do que cai, porque a cada 2 anos, mais ou menos, sai uma lista de obras que caem, vamos dizer, por essa lei. Quando um mangá cai nessa lei, ele não pode ser vendido na Amazon, não pode ser vendido em várias livrarias online, ele não pode vender em lojas de conveniência, que também é uma forma muito comum de comprar mangá no Japão. Então, basicamente, você restringe o acesso a essa obra muito fortemente. E eu fui ler o relatório, quase todas as obras, tipo assim, vamos dizer, mais de 95% das obras que caem nesse relatório, que são afetadas, que tem que ser ativamente tiradas de circulação, são obras BL. Que aí você vê a questão do proteger as crianças vira, na verdade, vamos tirar tudo que não agrada a gente, que é conteúdo gay, de circulação. E a desculpa é sempre a mesma, é de pode afetar o desenvolvimento saudável da juventude. Que desenvolvimento saudável é esse? O que quer dizer isso? Qual o risco da pessoa poder ver esse conteúdo? Então aí quem te vê é aquela coisa, o mangá que sai da Shonen Jump não vai ser afetado por essa lei. Ninguém vai querer mexer na Shueisha. Ninguém vai querer implicar com eles. Mas o mangá de uma editora pequena, de um conteúdo que, tipo, que não vem, que tem uma tiragem pequena, que não chega assim em tantas pessoas, vai cair, sabe? É que nem aquela coisa, começa a falar, tem que proteger as crianças, e sempre quem é afetado é o mangá pro público feminino. Não teve um caso uns anos atrás de, tipo assim, de um governo de alguma região de Osaka, de Kansai, eu acho, que afetaram alguma coisa de conteúdo adulto em mangá shoujo, e aí, de repente, o mangá shoujo, tipo, pra menina de 16 anos, tava sendo vendido com plástico preto, como se fosse revista pornográfica, sabe? Aí, isso é uma coisa que me irrita na tentativa de censura, que o pessoal fala, não, tem que censurar justamente. Muita gente cai na armadilha de que o censor vai ser do mesmo lado, entre aspas, que você. Ele não vai. E quem gosta de BL deveria ter consciência de que você tem mais chance de virar alvo do que o contrário. Eu fico muito irritada com esse assunto. Tudo bem, tudo bem. O que a gente pode falar também da questão do Japão é que agora, de vez em quando surge essa questão de, tipo, dependendo do governo, de, vamos tentar censurar ou tentar uma maior regulação de mangá. Tipo, o governo, um dos partidos políticos que se elegeu agora, que é lá o Sanseito, que é um partido de extrema-direita, xenofóbico, ultranacionalista e tal, ele cresceu muito e, tipo, ele tem uma fala, tipo, sobre essa questão de regulação, criando uma nova constituição, removendo a garantia de liberdade de expressão. Então, tipo, obviamente isso não vai acontecer agora porque eles não são maioria no Congresso japonês,
Mas aí, tipo, isso já deu um movimento de, tipo, vários criadores de mangá e tal se juntarem no movimento contrário. Tipo, mas peraí, isso é muito vago. O que vai cair nessa lei? E aí, eu acho que é impossível não ver que é uma armadilha muito fácil de se cair justamente por aquilo que eu falei. Tipo, ninguém vai falar que é favorável a crianças estarem expostas às coisas ruins, sabe? Mas aí, como vocês já falaram, tipo, acaba muito de ser pelo crivo de quem tá sendo responsável por essa censura, ou aquilo que vocês falaram. Na hora que eu ver, eu vou saber que isso é de mau gosto, sabe? Vai ter que censurar. Sim, porque justamente por ser vago, você nunca sabe o que vai cair. E as pessoas sempre caem na armadilha de achar que, não, a pessoa vai pensar do mesmo jeito que eu, sendo que muitas vezes ela não vai. E finalizando o Japão, que aí eu queria já passar pra China, porque eu acho que a China é o mais emblemático, mais simbólico de tudo isso, da questão de censura a BL, justamente por ter casos de autoras de BL sendo presas na China. E, na verdade, inicialmente, o Blimecast de censura seria só pra falar sobre China. Só que a pauta cresceu muito mais do que eu tinha imaginado, porque, a realidade atropelou a pauta. Atropelou a pauta, foi exatamente o que aconteceu. Porque a questão de BL na China é muito complicado, porque é muito difícil eu conseguir fontes e material que não seja influenciado com bias ocidental, ou que tenha informação faltando, justamente porque muita fonte costuma ser deletada, muitas vezes as provas são de censura de redes sociais que somem com post, e aí você tem que olhar reportagem de meios ocidentais que não entendem muito do assunto e fala bosta, então, tipo, tem que ter uma pesquisa maior. Porque é muito fácil falar, prenderam autoras de BL chinesa, tipo, porque o governo chinês é mau. Sendo que é uma coisa muito mais complexa do que isso. Eles não estão defendendo o governo chinês por nenhuma forma, porque isso é errado, isso é uma prova de ineficiência do Estado chinês de poder fazer com que pessoas que estejam publicando conteúdo que não agrada a eles caem nessa malha, sabe? Eu só queria fazer um comentário, Paty, antes, no sentido de que as pessoas caem muito nessa de, o governo chinês malvadão, mas aí quando a gente vê, tem muito mais paralelos com a realidade, não só no Japão, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, que isso também acontece. Então não é só uma questão de, o governo chinês esquerdista comunista, sabe? Sim, é uma questão de que o governo chinês não sabe o que é também. Sim. É isso, gente. O que acontece na China é que existem regras com relação à circulação de certos tipos de conteúdo, muitas vezes considerados impróprios para a juventude. Olha aí, um tema repetindo de novo. Pois é. E muitas vezes o que cai é, tipo, conteúdo homossexual, porque desagrada. Porque, justamente, não é porque a China e o Japão não são países conservadores cristãos que o conservadorismo não funciona da mesma forma. Inclusive, é muito comum eles botarem o discurso de que, esse negócio de gay veio do ocidente, não é coisa nossa. Sim. Sendo que qualquer um que sabe de história chinesa sabe o absurdo que é isso. E aí, tipo, na prática, também não é proibido na China. O casamento homossexual não é legalizado na China, é em Taiwan, mas, tipo... Eu não vou entrar no debate na Taiwan aqui, pelo amor de Deus, já tá muito complexo o negócio. E acontece que a censura acaba sendo muito caindo em questão do que pode ser publicado e circulado nos meios chineses, seja de site, seja de conteúdo de televisão, de jornal, de livros. Quase tudo que tem que ser publicado na China tem que ser tem que ser aprovado pelo governo. Assim como, tipo, quase todo livro brasileiro tem que ter um ISBN, tem que ser um sistema similar na China. Por falta do conteúdo BL muitas vezes cair, tipo, não ser permitido, muitos autores fazem o quê? Ou publicam via Taiwan, que é mais brando, que é mais tranquilo de publicar. Por exemplo, as edições que existem no ocidente dos clássicos, no sucesso de Danmei, como Modal Sushi, School Villain, Heaven's Official Blessing, vem da versão taiwanesa, que tem conteúdo explícito, que isso é uma coisa que rola muito, que tipo, se não pode sexo no Danmei, porque nesses aqui tem? Porque a versão taiwanesa costuma ter mais liberdades. O próprio No Carnival, que é um jogo BL, que você consegue baixar, mas da versão censurada sem sexo, tem que baixar por fora, é um jogo de Taiwan. Em Taiwan é muito mais permitido essas coisas, então muitos autores que moram na China, continente, muitas vezes publicam via Taiwan e tem que usar de meios não necessariamente legais. Então muitas vezes quando elas são criminalizadas, é porque o BL é a desculpa e a acusação muitas vezes é uma terminalidade técnica que a pessoa tá sendo pega, sabe? É aquela coisa, todo mundo sabe que esse cara matou a pessoa, mas ele tá sendo preso por lavagem de dinheiro, sabe? Uma coisa meio assim. Viralizou uns meses, na verdade poucos meses atrás, acho que em junho, a questão dessas autoras sendo presas numa matéria da BBC. E assim, eu não vou entrar tanto no mérito da matéria, porque o que eu achei interessante é que uma pessoa fez uma thread no Blue Sky falando sobre certos artigos acadêmicos que falam sobre isso. E tem muitos artigos que mostram que é uma coisa que muda com o tempo. Infelizmente a gente tem essa questão do acesso à informação que a Paty falou, de tipo, tem momentos que a gente vai ter mais informação, tem não, e a gente vai passar pelo crivo de que aqui primeiro, a gente consegue informações limitadas, segundo, ninguém aqui sabe chinês e tal pra ir atrás disso, mas uma coisa interessante é que tem coisas muito similares criticando esse material, que é de forma similar ao Japão, é a questão de tipo,
é o modelo de família errado que tá sendo incentivado, tipo, tá incentivando modelos errôneos de tipo, de existência, questão de sexualidade, de homossexualidade como sendo algo ruim, não é nem entrando na questão do pecado, tipo, no caso do que vocês falaram da questão cristã, mas na questão de tipo, a homossexualidade não serve pra questão de criar uma família tradicional, e tipo, quem é que tá muitas vezes, na maioria das vezes no DAMEI, no BL, no conteúdo gay escrito assim, tipo, no caso do Brasil é diferente, quem é que tá produzindo e consumindo? São mulheres. E aí, tipo, essas mulheres estão, muitas vezes essas mulheres não têm interesse, como a gente sabe, tipo, a figura da fujoshi lésbica é uma coisa real, muitas vezes essas mulheres não têm interesse em homens reais na vida real, mas têm interesse nos bichonens e tal. Tá, mas isso é um desvio de caráter, tipo, essas pessoas deveriam estar fazendo família e tal, tendo filhos, e aí entra nesse crivo de tipo, isso é algo imoral, sabe? Então, se você tá consumindo isso, e pior ainda, se você tá produzindo isso, nessa visão o Estado tem que censurar, sabe? E aí passa por essa ideia de tipo, o Estado sabe o que é melhor, sendo que, como a gente falou, tipo, não. Tem um modelo de família específico que tá sendo reconhecido como legítimo, que não é um modelo de família de tipo, sei lá, 2 lésbicas casadas com gatos que estão escrevendo DAMEI ou escrevendo BL na internet, sabe? E eu acho que é muito sintomático, que são sempre conteúdos femininos. Sim. Porque se a gente pensar em termos assim, bem cis heteronormativos, quem que gesta, né? Quem que, na visão popular do conservador, né? Quem que tem a criança é a mulher cis, no caso, né? E então você tem esse medo muito, muito grande de que as mulheres parem de fazer isso, sabe? De uma sociedade em que o objetivo da mulher não seja mais ser mãe. Eu sei que a Coreia do Sul tem todo um movimento, né, de feminista de 4V. 4V, né, de mulheres que escolheram, mesmo sendo hétero, não se relacionar com homens, não se casarem, só priorizarem mulheres na vida delas. E que não é a mesma coisa, por exemplo, que o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de lesbianismo político, né? É outra vibe, mas assim, é claro que não vai censurar o mangá da Jump ou uma Manhwa pra meninos que tenha, sabe, peito balançando e calcinha de fora. Porque isso tá dentro do, assim, digamos, do que é esperado, né, que o menino adolescente goste, né? Que é até uma coisa meio de impor papéis de gênero, né? De que, você tem essa menina de 14 anos... mas você tem que achar da hora, né? Esse mangá aqui, tem um peito balançando aqui, tem a menina com calcinha de fora, tem luta, tem violência. Por isso que esses conteúdos não são os censurados. O que vai ser censurado é tudo o que, na visão das pessoas conservadoras, possa ensinar para as meninas de que elas não precisam se casar e ter filhos. Porque esse é sempre o maior medo do conservador. Não manter o status quo, né, através da... Eu ia falar procriação, mas isso é uma palavra muito feia, né? Mas é meio que isso, né? Do estabelecimento da família tradicional. É isso. E aí, tipo, isso vai até pra própria origem da palavra fujoshi, que fujoshi significa mulher podre, mas podre por quê? Porque tá se preocupando em ficar vendo casar alguém ao invés de casar, sabe? Sim, então, tipo, toda a ideia da fã de BL é uma ideia vista como subversiva pra conservadores. Porque é todo mundo que já falou, ele já falou muito em outros Blimecasts, na própria Blimecon, do potencial queer do BL. Que eu falo, mesmo uma mulher que, tipo, que leia BL eu não sei quanto tempo, mas continue sendo uma mulher hétero, só do fato dela ter parado pra se refletir, pra investigar, pra ver outras realidades, ela já tá muito melhor e ela incomoda muito mais organizações conservadoras do que uma que não leia, sabe? É porque, assim, mesmo não tendo crivo cristão, como a gente já falou, querendo não tem a estrutura tradicional de família ainda é muito patriarcal no mundo, tipo, a China e outros países da Ásia passam pela coisa do confucionismo e tal, e a gente pode ver isso mesmo em movimentos de esquerda aqui no Brasil, no sentido de, tipo, não, mas assim, o negócio tipo, eu acho na França, na Revolução Francesa, tem aquela coisa, tipo, o estabelecimento da questão dos direitos do homem. Declaração Universal. Mas aí depois daquela coisa, mas e as mulheres? Elas ficam em casa enquanto a gente faz a revolução, sabe? Contra o capitalismo, contra o direito divino dos reis, sabe? Então, tipo, muitas vezes acaba tendo esse entrelaço entre pessoas conservadoras que a gente pode pensar sempre, são pessoas de direita, mas são pessoas conservadoras no sentido dos costumes mesmo, no sentido de tem que manter a família tradicional, mas também, mas a minha revolução socialista não tá falando exatamente do casal lésbico que lê BL, ou da mulher, mesmo sendo hétero, que não quer casar ou quer ter filho, sabe?
Então, mesmo nesse sentido, essas histórias, esses espaços, são espaços de arte que, vamos dizer assim, que dão espaço para esses públicos, sabe? Então, por isso eu acho que é considerado tão perigoso. E se você lê o caso das autoras chinesas, segundo a matéria da BBC e outras fontes que eu vi, essas autoras que foram presas foram por quebrar a lei de pornografia da China sobre produzir e distribuir conteúdo obsceno. O que é conteúdo obsceno? Aí é que tá. Qual é a definição da lei chinesa? O que é avaliado? A gente não sabe. Isso é uma coisa que vai até uma coisa muito pequena, porque eu brincava que, por exemplo, um dos motivos de eu não ficar gostando de usar, igual o fandom antigamente usava, de ficar falando de Shonen Ai pra Belly mais leve, e a Oi pra coisa mais pesada, entre aspas, porque você vai discutir com as pessoas do que é definido como mais explícito ou menos explícito, muda de pessoa pra pessoa. Os critérios mudam. Sim. A forma que a pessoa foi criada, do que ela teve acesso, isso vai influenciar. Então, quando você bota isso na lei, a pessoa fica muito à mercê de quem tá avaliando ela, sabe? Você não sabe quem é a opinião de quem tá se avaliando. E uma coisa que complica no cenário chinês é que, por ter essa questão, as autoras costumam ser meio... Elas mantêm o perfil baixo, elas não são, elas são anônimas. Ninguém sabe qual é a cara da autora de Modal Zushi, é melhor que continue assim, sabe? Ninguém sabe que é a cara dela. Sim. E o que acontece é que a pessoa se mantém na surdina, ganha dinheiro aos pouquinhos, ou ela cresce a um nível em que a lei, entre aspas, ela não fica tão à mercê. Por causa de Modal Zushi, por exemplo. Uma história tipo Modal Zushi, que tem muito dinheiro envolvido, tem adaptações, tem o caralho a quatro, a autora tá, entre aspas, segura. Mas uma autora pequena, que começou agora, que do nada ganha um público, mas não tem vamos dizer, não tem dinheiro pra se proteger caso dê alguma merda, ela tem muito mais chance de correr risco. Vulnerável. Ela tá muito mais vulnerável, exatamente. Então, um negócio complicado na China, porque é aquela coisa, você tem que ficar quieta até a hora que você explode. Mas se você ficou pega na época que você ainda ainda não explodiu, você tá ferrada. E uma coisa que rola muito também na China é que a China, como um país gigante, uma população muito gigantesca, o fandom de Damen na China é um fandom gigante, é um fandom na casa dos milhões de pessoas. A gente não sabe quantas pessoas gostam de Damen na China, provavelmente já passou da casa dos milhões, muito facilmente. E brigas de fandom são uma coisa que também rola tanto aqui quanto lá. E uma coisa que se volta no fandom chinês, justamente, existe um espírito em parte das comunidades chinesas também de, de se auto-vigiar. De saber se alguém tá, entre aspas, atrapalhando, essa pessoa aqui tá sendo inconveniente. Há muita forma de você enfrentar essa pessoa, você denunciar pros órgãos governamentais. E aí você acaba fudendo muita gente. Foi um caso que a gente queira trazer aqui emblemático, que foi o caso do Archive for On, que é o site fanfics, que é um site fanfic que surgiu nos Estados Unidos, mas que é usado por pessoas do mundo todo, e ele foi bloqueado na China. Qualquer pessoa que esteja publicando em chinês no AO3 está usando provavelmente um VPN ou qualquer outro paranauê que ela tenha arranjado para conseguir acessar esse site fora da internet chinesa. O que é engraçado porque... Desculpa te interromper, parte rapidinho, é só que acabou de sair essa semana que o mandarim chinês é a segunda língua mais publicada no Ellustream nesse momento, saiu os dados dessa semana, então... Mesmo assim, estão burlando, sabe? E tem fandoms que eu já tô vendo. Pois é. Tem fandoms que eu já tô vendo, que tem muita fic em mandarim. Sim. E aí, e você vê, essas pessoas estão publicando, então, inventando mil paranauê, Não, vamos dar um jeito pra poder acessar um site com o qual ela não tem acesso. E toda a função da censura da O3 na China foi porque, pra quem não sabe a história, foi uma história muito longa, mas em resumo, uma fanfic foi publicada no O3, que era baseado num ator famoso, que acho que era o ator que fez a adaptação de Modal Zushi, se não me engano. Sim, foi. E era uma fanfic, bem... Não escrota, mas, aquela coisa, conteúdo explícito, do cara tá num relacionamento meio tóxico com alguém, umas coisas dessas que você acha no O3, você acha site de fanfic. Bem, isso irritou um grupo de fãs daquele ator, e as fãs decidiram denunciar o site do O3 pro governo chinês, numa tentativa de tirar a fic do ar. Só que aquela coisa, muitas vezes, você cai na armadilha de achar que quem tá censurando as coisas concorda com você. Em vez, de atacar a pessoa que publicou a fic, ou a fic em específico, o site inteiro caiu na China. Eu considero uma verdadeira burrice, porque só precisa de um maluco pra estragar tudo, sabe? E assim, esse tipo de coisa me preocupa, porque a gente sabe que não é uma questão de que o fandom chinês é a favor de censura. Não, a sua mentalidade de anti-fandom tá em todo lugar. E tem gente que, se forem criadas essas ferramentas de censura aqui também, vão fazer exatamente a mesma coisa, vai dar merda aqui também, porque as pessoas não param pra pensar que você não gostar de um negócio não quer dizer que você tem o direito de colocar na mão do governo pra ele derrubar esse negócio que você não gosta. Sim, eu acho que é um negócio que o pessoal falha muito em ver esse negócio de censura. O seu vídeo fala disso, Debbie? No sentido de, eu não gostei desse conteúdo explícito. Eu acho que deveria censurar. E, é uma vergonha, no caso do Brasil, alguém pensar assim, considerando o histórico da gente.
Mas, tipo, eu tava andando no Twitter mais recentemente e saiu que o Brasil Paralelo, aquela merda daquele local, aquele site, grupo, teve que pagar indenização por causa do documentário falso que eles fizeram lá sobre a Lei Maria da Penha, sabe? E aí diz, não, mas censura e tal. Então, gente, censura não é você publicar e não ter consequências. Tipo, censura seria tipo se... você não pode publicar nada porque o governo acha errado, mas tipo, você tá publicando coisas com fatos errôneos, desinformações, com discurso de ódio, sabe? Mas é o que eu vejo muito discurso de anime e mangá, infelizmente, tipo, é muita gente que acha que, tipo, eu gosto de BL, mas eu não gosto de conteúdo hentai hétero, por exemplo, por mim podia censurar, e tipo, eu fico, gente, mas não funciona assim! Não é porque vão censurar um negócio que você não gosta que não vai estar salvo o seu, sabe? E é isso que eu falei, as pessoas têm que entender que vai ter coisas que elas vão achar ruins. Tipo o vídeo da Hazel sobre aquele anime lá, do cara que fez o da... Minha esposa é uma menina de 12 anos, alguma coisa assim, do Eiken, tipo, são coisas que ela mesma fala que são, tipo, ela acha ruim. Tipo, em todos os termos, é vazio, é escroto, tipo, a arte é ruim. Mas, tipo, deixa o negócio ser ruim, sabe? O maior backlash que o autor tem é o fato de que ele é um cara medíocre que não tem ganho nenhum, exceto quando o governo deu atenção pra ele, sabe? Mas aí o que me preocupa é justamente gente querendo instrumentalizar essa censura como se fosse algo progressista, como se fosse algo, entre aspas, saudável, sabe? Eu fico pensando porque uns anos atrás, alguma editora aqui no Brasil tinha anunciado que eles iam publicar os Cerberus do... Acho que é Dave Sim o nome dele. Pra quem não sabe, Cérebros é um dos quadrinhos independentes dos Estados Unidos mais longos. Ele teve 300 edições. Ele foi publicado de 77 até 2004 por esse cara, que na verdade ele é canadense, o Dave Sim. E assim, o Cérebros, ele é meio complicado porque ele foi muito importante na cena do quadrinho independente. Além do fato de que, primeiro, o Dave Sim aliciou uma fã menor de idade quando ela tinha 16 anos, porque ela queria aprender a desenhar e ser quadrinista também. E aí o cara adulto se relacionou sexualmente com ela e, enfim, paia. Mas depois que ela cresceu e foi embora, o Dave Sim enlouqueceu, virou um incel ultra religioso, ultra conservador. E o próprio quadrinho dele lá pelos anos 2000 virou um negócio todo maluco, antifeminista, anti-mulher, anti-coisa e tal. Então, assim... Ele fica sempre nessa área cinza, né? De que pode publicar, não pode publicar, o David Sim é um cara escroto, né? E tal. E assim, eu acho que às vezes falta para as pessoas a capacidade de autorregulação, sabe? Eu não compraria os Cérebros, não importa o quão importante ele seja para a história dos quadrinhos, exatamente porque o cara é um escroto e o quadrinho descarrilha nos anos finais porque ele vira um maluco de extrema direita. Mas eu não me sentiria confortável se um órgão do governo chegasse pra editora e falasse, não, você não vai publicar o quadrinho desse cara. Sim. Porque ele é um escroto, sabe? Eu também não acharia isso legal. Porque aquela coisa, você pode achar inicialmente que, entre aspas, a decisão é certa, mas você nunca sabe. Quando a decisão vem do governo, você não tem pra onde fugir, você não tem pra onde correr. E aí, nisso tem aquela coisa de que a Debbie perguntou, de, tipo, dadas as ferramentas, as pessoas vão abusar dessas ferramentas pra poder censurar o que incomoda elas, a gente vai agora pro caso que foi meio que entrou na pauta de supetão, que foi, pra quem não acompanha nos últimos dias, na gravação desse podcast, teve o caso com a Steam e itch.io, que são dois sites que publicam jogos, entre outros materiais independentes, que tiveram que basicamente tirar uma porrada de conteúdo adulto da plataforma por causa das exigências de empresas de cartão de crédito, basicamente a Mastercard e a Visa, que estão sendo pressionados por grupos que são anti-pornografia, que na verdade estão se disfarçando, são conteúdos religiosos, são grupos religiosos com agendas conservadoras que estão se disfarçando de anti-pornografia, sendo que a própria pauta anti-pornografia é uma pauta conservadora, pra poder pressionar e poder tirar conteúdo adulto. E é até bem engraçado, porque assim, um dos grupos que é responsável por ter gerado toda essa confusão de ter pressionado as empresas de cartão de crédito para pressionar a Steam e itch.io, um dos primeiros casos de sucesso dessa empresa foi quando censuraram o jogo Rape Play, que é um jogo japonês, de que basicamente estuprar uma mãe e uma filha, sabe? Era um jogo horrível, é aquela coisa, não faz sentido, jogo horrível, é melhor que não existisse, mas ele foi levado pelos holofotes, tipo um jogo que ninguém conhecia, que era um grupo de uma empresa pequena no Japão, que só era vendido no Japão, você não podia comprar ele fora do Japão. Que provavelmente era vendido só em lojas específicas. Lojas específicas, e aí viralizou, jogaram na mídia, e de repente o jogo foi censurado na Austrália. O jogo já não era vendido na Austrália, mas a vitória do grupo foi que censuraram na Austrália. E aí, isso foi parar nos Estados Unidos, foi parar no Canadá, e o Canadá também proibiu, aí começou a cair no Japão, aí a própria empresa tirou o jogo de circulação, justamente porque não valia o alarde, não valia a encheção de saco em cima.
Tipo, justamente um jogo japonês com um tema que ninguém quer ser visto defendendo foi que meio que com o início desse grupo que futuramente é aquela coisa. Você dá a mão, eles querem o braço. E aí, pai, é sempre assim, pelo de cartão. Porque, tipo, eles não precisam reclamar com a Steam e com a itch, que são vistos como pessoas que publicam todo tipo de conteúdo. Você vai pelo de cartão de crédito, que morrem de medo de terem uma visão e de caírem, serem vistas como cúmplices de alguma coisa. E aí a pressão vai pra Steam e pra itch e tira boa parte de conteúdo adulto. Mas o que é conteúdo adulto? Aí é que tá, você não sabe. Pode tirar o jogo de hentaizão aleatório? Pode, mas também pode tirar o jogo LGBT que não tem nada a ver, não tem nada explícito, mas por ter LGBT, automaticamente é visto como adulto. Então é aí que você vê o início do problema, sabe? Porque olha aquela coisa de proteger a antipornografia. Quase sempre conteúdo queer vai ser enfiado no balaio. Independente do que tenha, independente do que seja feito. E mesmo se tivesse, tipo, ainda assim seria complicado, sabe? Sim. Porque eu acho que muita gente vai na onda de que mas essas histórias BL sendo censuradas são histórias ruins. Tem non-con, que tem incesto. Tá, mas eles não vão parar na história que você acha ruim. Pois é, e mesmo assim, eu vejo muito o argumento de tipo, essas leis não podem existir porque precisa que o jogo BL, o jogo queer que fala das existências queer existam. Realmente precisam, mas também não é só por isso, é que tipo, os negócios ruins que você achar ruim também podem existir, sabe? Seja ele LGBT, seja ele hétero, seja ele de gosto questionável, você não precisa que o governo, contanto que ele não esteja ferrando ninguém na vida real, ele pode continuar existindo. E outra coisa, o pessoal falou de propaganda anti-pornografia. É aquela coisa, falou de propaganda de pornografia, pode ter certeza que tem lobby mormon no meio e, tipo, aí você pode ter certeza que não presta. Sim. Então, é aquela coisa, pode não levar a sério, porque lei antipornografia é 100% voltada ao caso de, eu acho sexo ruim e nojento porque minha mente cristã diz que sexo é ruim e nojento e, tipo, pode ver que sempre volta pra isso. E claro, isso não quer dizer que você tem que achar sexo legal e tal, mas pelo amor, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu acho esse caso da Steam e do itch.io muito simbólico, porque o que aconteceu foi... Essa tentativa foi um tiro no pé pro próprio grupo conservador que começou tudo isso. Porque... eu esqueci o nome do grupo, era Crítico alguma coisa. Porque a questão é, eles caíram em cima das empresas de cartão, que caíram em cima da Steam e do itch.io, e o itch.io e a Steam entrando em pânico... tiraram muito mais, entre aspas, do que devia. Então aí que todo mundo meio que acordou. Porque antes, tipo assim, é muito fácil você não se importar quando um jogo tipo Rape Play é censurado. Porque foda-se, ninguém quer ser visto defendendo esse jogo. Eles não gostam desse jogo. Pra mim, que foda-se esse jogo. Mas é questão, eles nunca vão parar. E a partir do momento que a Steam e a itch.io entraram em pânico, justamente, na hora que está sendo censurado, na hora que aperta o calo, muita gente já pegou no fogo cruzado e tirou muita coisa que, entre aspas, não merecia. Que foi aí que a galera acordou. Foi o que aconteceu com Fear and Hunger, com os dois jogos da série Fear and Hunger. Sim. Quando começou a ameaçar que isso ia acontecer, eu vi gente no Reddit falando que, não, mas isso não vai acontecer, porque em Fear and Hunger é um jogo de terror, não é um jogo pornográfico. A nudez que tá lá, a violência sexual, tá num contexto de jogo de horror, pipipipopopó. Dito e feito, foi desindexado da busca do itch.io. Pois é. E afetou gente real, né? Gente que a gente conhece que perdeu emprego, essas coisas. Sim, a gente tem um amigo que perdeu o emprego porque o estúdio não sabe como que vai ser o dia de amanhã deles agora. Pois é, jogo pornô, tipo, com uma estética simples de joguinho hentai, sabe? Mas afetou uma pessoa LGBT na vida real, sabe? Então, pau do cu. Sim, tipo, no fim afetou gente de carne e osso, que é afetado por essas políticas, porque afeta questões de renda. E a Debbie até montou aqui, que eu acho importante, que teve o Yoko Taro, que é um produtor de games muito famoso no Japão, que ele comentou o assunto justamente quando teve essa questão no itch.io, porque jogos japoneses também caíram na regra. Porque é também engraçado, porque a Steam tem um longo histórico de sofrer problemas pra publicar conteúdo japonês, tipo, conteúdo japonês adulto na plataforma, porque cai muito naquela regra. A Steam, ela não tem meio que um padrão, tipo, você não sabe o que pode e o que não pode na Steam, mas às vezes você não sabe, você é pego porque alguém não vai com a tua cara lá dentro. E muito conteúdo de anime e mangá é sexualizado sem necessidade, muita coisa que é adulta é claramente rejeitada, independente do que tenha. Por exemplo, é muito comum que os jogos BL da Nito Shiral, que é tipo Dramatical Murder, que é Togai no Chi, que é Sweet Book, jogos populares bem conhecidos, se você for comprar na Steam, você tá comprando uma versão que não tem tudo. Conteúdo explícito você tem que comprar por fora, justamente porque a Steam não permite. Sim, você tem que comprar, tipo, um patch no site da Manga Gamer pra enfiar as cenas de volta, porque não tem. O que é irônico, mas, por exemplo, tem Hashirima Fields Booktown, que é um jogo BL, que tem conteúdo explícito, mas eu consigo comprar ele inteiro na Steam. E ele não tá censurado, eu acho isso muito engraçado.
Qual que é o critério? Qual que é o critério? Não tem critério, então você tá fudido, sabe? Porque a partir do momento que você não sabe o critério, você fica paranoico. Ou você fica que nem os japoneses que já se autocensura na medida do que dá, ou você fica que nem a China que quer pagar pra ver. E aí isso tá acontecendo aqui no Ocidente. Isso não é só na Ásia, também acontece aqui. E, por exemplo, não teve essa pressão das empresas de cartão, e o próprio Japão, por exemplo, um caso emblemático é o Daily Site, que pra quem não conhece é um site que você pode comprar conteúdo independente, doujinshi, conteúdo adulto, e o Daily Site não aceita Mastercard e Visa. Porque na hora que teve a pressão, eles viraram. Não! Porque o Japão, felizmente, tem outras formas de pagamento que não envolvem cartão de crédito. E eu acho que o Yoko Taro fala é muito importante, porque eu acho que as pessoas têm que entender a dimensão do quão grave é você deixar que empresas de cartão de crédito determinem o que você pode e não pode vender e publicar em relação a material artístico. E que é o que o Yoko Taro falou, que se eles controlam empresas de pagamento, né, eles podem usar isso para censurar qualquer liberdade de expressão nos países. Então, isso está se abrindo uma porta para que comece com material adulto e termine, como sempre termina, com dissidência política. Sim, totalmente. Sim, nesse caso, o BL, que é o tema daqui do Blamecast, que é só o canário na mina, sabe? Quem sabe o que vem depois. Não para no BL. A gente tá focando no BL porque é o nosso tema, mas sabe que não para aí, a gente sabe que vai adiante. Aquela coisa, se der a mão, eles querem o braço. Pois é. Então é muito perigoso isso. E eu acho engraçado que eu ia até comentar que, por exemplo, no Carnival, que é um jogo de conteúdo adulto, que você não pode baixar na Play Store, tem que baixar por fora. Aí você pode comprar coisas usando o cartão, mas você pode comprar agora usando o Pix. Por favor, implante o Pix no mundo, cara. Pois é. Eu não sabia que agora pode comprar coisas usando o Pix no Carnival. Eu descobri essa semana que você podia comprar coisa no Pix. Que dá pra comprar no Pix. Tá lá no site, tipo, Taiwan viu a coisa toda com o Pix e tipo, eita, peraí, não, vamos estabelecer isso, que BR gosta de gastar dinheiro. Deve ter sido isso, sabe, pô, você facilitar. E, assim, eu acho que é porque é um negócio complexo e tal, tipo, pessoas que têm crianças na vida deles ou que têm contato com crianças, é muito difícil você pensar em, tipo, de uma forma não parcial, pensando, eu não quero que essa criança na minha vida tenha acesso a coisas ruins, só que, assim, é muito fácil de cair num discurso moral em que tudo que você achar ruim tem que passar pelo seu crivo, sabe? E você não é a régua do mundo, como dizem assim. Aí a gente cai na questão que eu geralmente que acho que tipo, já tá se encaminhando mais pra reta final do negócio, porque é uma pauta aquela coisa que entrou no assunto que não necessariamente tem a ver com BL, mas é tangente do que a gente tá falando, e justamente que a gente tá voltando no assunto tipo de desculpa de proteção pra criança acaba virando sendo arma pra você censurar conteúdo adulto, LGBT e ultimamente decidida política que incomoda as pessoas, incomoda órgãos conservadores e governos com vibe mais autoritária. Sim. E aí, o que acontece? Recentemente, que é quando a gente tá gravando esse Blamecast, não faz muito tempo que saiu um vídeo sobre a adultização feita pelo youtuber Felca, que levou em pauta a questão da regulamentação das plataformas de mídia no Brasil. O que, em parte, de fato, a gente não tá falando que, tipo, as crianças têm que ficar a Deus dará, não, pode fazer o que quiser, não. Tipo, a gente sabe que a internet hoje em dia é um cenário muito mais diferente do que era antigamente. Tipo, a internet que a gente cresceu não é a internet que as crianças hoje crescem. Então tem que ser feita uma forma de regulamentação, tipo assim, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, quem pode ser incriminado, porque as plataformas não podem, tipo, ativar esse tipo de conteúdo. O que quiser. E aí, tipo, tá muita gente animada, porque é uma pauta que tá sendo lutada há muito tempo, mas por causa da empolgação do vídeo, eles têm uma preocupação real de que isso acaba criando as consequências que a gente falou ao longo desse Blamecast, que é aquela coisa, o negócio vai pra um objetivo, mas na verdade acontece outra coisa. Essa é a nossa preocupação. Porque pra quem não sabe, já tem o Reino Unido e vários estados dos Estados Unidos, e acho que deve ter mais lugar também, que agora eu não lembro, que você tá sendo obrigado a dar o seu equivalente do seu RG e do seu CPF pra poder usar mídias sociais. E você está dando essa informação pra Meta, pro Google. Sim, pra quem não sabe, umas semanas atrás teve, por exemplo, um evento que mostrava a Meta e o Google lá no evento de possível pré-campanha da Michelle Bolsonaro. Então, é aquela coisa, pensa assim, você quer que essas empresas tenham seus dados e, tipo, ninguém tá falando no sentido, tipo, não, vamos deixar as crianças Deus dará na internet, como a Deb e a Paty falaram. Mas eu acho que as pessoas estão querendo, como é que chama, botar o carro na frente dos bois, no sentido de que o vídeo do Felca trouxe muita coisa que muita gente não pensava, no sentido de, nossa, mas a internet é um negócio perigoso, né? Mas é um assunto muito mais complexo que, tipo, vamos proibir coisas erradas na internet. Tipo, é muito aquela coisa, o crime é impossível de acabar porque vem do homem, que é um animal que descende do macaco, alguma merda assim. No sentido de que, tipo, gente, essa PL ainda tá andando e tal, mas uma coisa que me preocupa é que eu vejo muita gente dito progressista ou mesmo de esquerda
que coloca instrumentos da internet que, na verdade, eles por si só não são tão ruins, como o alvo de todo mal. E, tipo, até a coisa da adultização, que o pessoal, como eu falei pra vocês antes da gente começar a gravar, virou meio que uma buzzword. Isso já é uma coisa que, esse processo de adultização, infelizmente, já é algo que existe no Brasil e no mundo faz muito... E que precede a internet. Pois é, criança só começou a ser gente muito recentemente, na visão, assim, ser uma pessoa com direitos muito recentemente, tipo, no sentido de que não é só... quem eu vou deixar cria, que minha esposa pariu, que eu vou deixar minhas coisas que vai ajudar na minha fazenda, sabe? Que como você precede, tipo, especialmente no interior do Brasil, que você vai vendo meninas que são obrigadas a se casar muito cedo, que engravidam muito cedo, isso, ou meninos que, tipo, passam pelo processo violento de ter que, muito comum às vezes no interior, mesmo nas capitais, tipo, ter acesso à pornografia muito cedo, ser levado por pais ou familiares adultos, tipo, pra casa de prostituição. Mas aí, tipo, ficou muito esse negócio de, tipo, a internet causa a adultização, sendo que a internet não é Ela é um espelho, sabe? Sim, e eu acho que as pessoas estão ignorando que o próprio vídeo do Felca deu uma ênfase muito grande ao fato de que o algoritmo das redes sociais, ele foi feito pra ele ser eficiente no sentido de que ele quer que você fique muito tempo na rede social. Então ele precisa ser eficiente em recomendar o que você quer ver. Só que o algoritmo, ele não é uma pessoa. Então, se você quer ver coisas que são ilegais ou que vão te levar a conteúdo ilegal, ele vai te mostrar isso, porque ele não é uma pessoa que tá chegando pra você e falando, não, epa, não, isso aqui eu não vou mostrar. Não, ele foi treinado pra fazer isso. E em nenhum momento se fala sobre responsabilizar as redes sociais, sobre o funcionamento dos algoritmos, sobre o fato de que as redes sociais, elas meio que incentivam, né, o usuário infantil a ficar lá. Sim. Porque hoje em dia todo mundo tem celular e as crianças, como elas não, obviamente no trabalho, elas não são as que vão ter mais tempo de ficar no celular. E o fato de que o grande problema da internet de hoje, que é diferente de quando a gente cresceu na internet, é que você não tem hoje espaço só para crianças na internet. Sim. Quando eu era criança, que não tinha rede social, que a única rede social era o Orkut, e eu não tinha Orkut, o que a gente fazia na internet? Era jogo. Sim. Era jogos UOL, era o Cartoon Network, era o site da Barbie. Era jogo da Barbie, era jogo da Polly, era Neopets, era aquele lá do Pinguim, né, do Clube Penguin. Tinha também o povo do Rabo Hotel. Eu ficava no site da Turma da Mônica. Site da Turma da Mônica. Sim. E o problema é que esses espaços não existem mais na internet. Você não tem mais esses espaços que são só para crianças. E aí as crianças vão para o espaço dos adultos. Eu acho que o que as pessoas têm que entender é que o que tá acontecendo é o seguinte. Imagina que você tem uma vila que tinha um parquinho. E aí o parquinho é fechado, concretado. E no lugar do parquinho constroem um clube, um bar. E aí as crianças não têm mais pra onde ir e elas começam a frequentar o bar. É isso que tá acontecendo. Sim. E aí o que acontece é que aí as plataformas, porque o Jimmy, meu marido, gosta de falar que não existe mais mídia social, existe plataforma social, porque eles não são mais espaços de comunidade, eles são lugares pra vender coisas pra vocês, que você, por ocasião, você conversa com seus amigos e família neles. Sim. Mas... E aí, tipo, tem que ter uma responsabilização muito grande das mídias nesse sentido, e parte da PL 2628, que a Kelly tá falando, essa é a PL, tem parte muito boa sobre isso, mas também tem parte muito preocupante, porque o que tem que ficar claro é que os responsáveis por esse fenômeno é aquela coisa, não tem espaço para as crianças são levadas para esse espaço de adulto, mas do caso de adultização, que é o assunto que era botado em pauta, é as plataformas sociais que incentivam esse tipo de conteúdo, porque aquela coisa, não tem moderação, deve ter uma moderação muito mais intensa por parte das plataformas e não do público. O público não tem que, tipo, dar seus dados pra empresa, porque eles já tem seus dados, eles já têm seu histórico, eles sabem quem você é. Sim. Eles sabem onde você mora, o que você compra, o que você come, com quem você conversa. Não tem por que eu dar a minha identidade pra esse lugar, sabe? E também tem que ser a questão dos adultos que se aproveitam, aquela coisa, isso vem de antes da internet, porque adultos se aproveitando de criança não é coisa nova, não é novidade da internet. Sim. É aquela coisa, muitas vezes, a gente vê muito isso em discussão sobre anime e mangá, normalizar coisa e tal, criar problemas e tal, e tipo, como a Deb falou, é um espelho, tipo, pedofilia, machismo, misoginia, racismo, isso são coisas que precedem a internet, que precedem anime e mangá, que precedem formas de arte, tipo, são problemas que não vai ser resolvido com censura, sabe? Que eu acho que o principal disso, é que tem que ficar claro na nossa conversa, é aquela coisa, não é para as crianças ficarem a Deus dará na internet, mas também você não pode castrar a sociedade inteira pra poder supostamente se proteger alguma criança, sendo que, tipo, como eu falei, tudo isso que passa pela questão de afetar a criança, passa por educação sexual, educação, inclusão social na internet.
passa por muitos outros organismos que não é só, tipo assim, dar minha identidade pro Facebook, sabe? Não é assim que resolve um problema. Acho que é bom lembrar que o ECA já existe. E muitas dessas coisas que essa PL tá propondo já estão no ECA. O problema é que ninguém nunca lembra da existência do ECA, ou as pessoas ignoram. E, infelizmente, muita gente ainda trata filho como propriedade. Isso é uma coisa que é uma mudança social muito mais profunda. Sim. É o que o pessoal quer é resoluções fáceis. Tipo, sabe como ajudaria as pessoas terem ciência do que os filhos estão fazendo na internet e os pais responsáveis terem mais tempo para passar com os filhos. E muitas vezes eles não têm por causa que eles têm que trabalhar. E também tem muito uma questão que não passa só pela criação familiar, porque a gente sabe que a criação familiar é um negócio assim que é aquela coisa. Famílias de gente que trabalha escala 6x1 é muito diferente de uma mãe que tem uma mãe que pode ficar em casa ou tá numa situação melhor de vida. Mas o que rola muito é que, por exemplo, a gente não cresce mais num ambiente que, quando eu comecei a usar a internet, a educação digital era uma coisa muito mais forte do que é hoje. Sim. Porque parece que conforme a internet ficou mais pra dentro da nossa vida... A gente tinha aula de informática. Tinha aula de informática, tinha toda uma questão, tipo assim, sei lá, tinha coisas, eu lembro, de ler na revista Capricho na Wii, tipo assim, não dê seu nome de verdade na internet, não fale com estranhos. Tinha toda uma... Não fale sua idade. Não fale sua idade. E aquela coisa, eu fiz amizade, eu conheci pessoas, mas eu tinha essa noção desses cuidados, sabe? Eu tinha noção disso. Eu não ficava dando meu nome pra qualquer um. Se eu tô num lugar, eu via o aviso de pra adultos no canto do site, eu tinha noção do que eu tava fazendo. E essa educação tem que ser passada, esse negócio tem que voltar, porque isso é importante. Principalmente agora que a internet é muito mais dominante nas nossas vidas do que era antes. E voltando pra amarrar isso com a questão do conteúdo fictício do BL, por exemplo, a própria matéria da BBC que fala sobre as doutoras chinesas, que fala da questão do conteúdo obsceno que elas todas são acusadas, uma coisa que a matéria fala também é a questão de que muita gente que gosta de BL muito novo. A pessoa que começa no BL, ela conhece muito jovem, muitas vezes criança. Eu comecei com 14 anos, muita gente com menos que isso. E também tem a questão de, tipo assim, por um lado, tem a preocupação da criança acessar um conteúdo antes da hora, mas também tem a questão de que, a partir do momento que a gente começa a censurar as coisas e fechar o conteúdo e jogar o conteúdo LGBT no conteúdo adulto, você sela o acesso de muita gente jovem a conteúdo. Tem muita gente de países conservadores, de famílias conservadoras, que BL é o primeiro acesso que ela tem. Conteúdo fora da ideia da família tradicional de qualquer que seja onde ela mora, sabe? Eu queria citar duas coisas relacionadas a isso agora na parte do fechamento. Agora eu não vou lembrar se era o Nia Fanfiction, eu acho que era o Nia, que se você colocava a tag de yaoi ou de yuri na sua fic, ela automaticamente virava mais 18. Mas isso não importava se a sua fic de fato tinha cenas de sexo ou não. Uma fic de classificação totalmente livre, se você botasse a tag yaoi porque tem um parzinho gay, ou a tag de yuri porque tem um parzinho lésbico, pronto, ela virava mais 18. E outra coisa também é que recentemente eu vi um vídeo do Matt Baume. Ele é um pesquisador dos Estados Unidos que tem um canal do YouTube, ele pesquisa sobre a história da representação LGBT na TV e no cinema, especialmente nos Estados Unidos, especialmente no contexto, né, do Hays Code e tudo, as consequências do Hays Code. E o vídeo mais recente dele é sobre o filme But I'm a Cheerleader, que eu não faço ideia de qual que é o nome em português, mas seria alguma coisa tipo, mas eu sou líder de torcida. Que ele é um filme dos anos 90 com a Natasha Lyonne, que ela é mandada para um acampamento de conversão de cura gay. E é um filme bem, adolescente, coming of age, comédia, bem, humor bem ácido, mas, bem adolescente, feito para adolescentes lésbicas e gays, sabe, se verem e verem que eles são, tá tudo bem, sabe, que a sociedade é uma bosta, mas você não tá errado em existir e tudo mais. E ela tava falando que um dos empecilhos para lançar o filme, a diretora que fez o filme, ela tava falando que foi que tem uma cena que sugere que a protagonista tá se masturbando pensando na outra menina que tá no acampamento, mas a gente não tá vendo, sabe, nada. E tem outra cena que tem uma piada, não é nem é uma piada sobre sexo oral em mulheres, e que por causa disso queriam colocar o filme como uma classificação NC-17, que é só para maiores de 17 anos. E ela tava desesperada, porque aí todo o propósito do filme dele ser uma mensagem positiva para adolescentes LGBT ia ir por água abaixo, porque aí não iam ser adolescentes que iam poder ver o filme no cinema. E ela falou que, enquanto ela tava lutando com os censores para conseguir diminuir a classificação indicativa para 12 anos, era a mesma época que tava saindo American Pie no cinema, que tinha classificação, acho que 13 ou 14 anos. E ela falou, então eu tava no telefone, sabe, batendo boca com o sensor, e na TV tava passando a propaganda da American Pie que o moleque tá enfiando o pinto na torta. E eu falei isso pro sensor, e o sensor falou, não, mas o personagem é masculino, o personagem masculino pode. Mulher que a gente não pode mostrar fazendo essas coisas.
É aquela hora do 2 pesos, 2 medidas que você vê na lata, né? Pois sabe? é. Sim. Pois é. O nome do filme em português é Nunca Fui Santa, a localização brasileira. Então tá, né? Que eu acho que a lição que fica dessa coisa da questão da censura é que a censura, ela é ruim pra todo mundo, mas na hora que um cala aperta, a gente sabe que mídias femininas, entre aspas, ou queer, geralmente as primeiras vítimas. Além do conteúdo que ninguém quer ser defendido, porque por muito tempo o conteúdo queer não caia bem se defender, sabe? Agora que hoje que a política é outra, que a ideia, a imagem é outra, porque durante muito tempo ninguém queria ser visto defendendo um filme com conteúdo altamente LGBT que não fosse, tipo, feito pro público adulto, sabe? O próprio Rastopper, que é um quadrinho que, tipo assim, que pra quem leu, não tem nada demais naquele quadrinho. É perfeito pra meninos de 12 anos lerem, sabe? Não tem nada naquele negócio. E teve tentativas de censura ao redor do mundo, sabe? É uma coisa que ainda acontece. Isso não é exclusivo do Japão, não é exclusivo da China, isso é uma coisa que roda no mundo inteiro, porque a gente vive numa sociedade, em grande parte, patriarcal, machista e homofóbica. Isso é uma coisa que fica constantemente. Infelizmente, você gostar de BL é você ser relembrado disso com uma certa frequência. É até engraçado porque esse ano eu fui entrevistada pela Yukari Fujimoto, que é uma pesquisadora de BL japonesa, e ela perguntou muito da questão, porque às vezes no Japão tem muito uma coisa da parte da comunidade que é fã de BL no Japão, não querer se envolver com política, entre aspas. Tipo assim, o que eu gosto é fantasia, isso não tem nada a ver com gay de verdade, mas não no sentido, tipo assim, de que gay de verdade é errado e fantasia não, mas justamente pra separar no sentido de que, não, o que eu tô vendo é uma fantasia, não tô querendo representar a realidade, e o que tá rolando no âmbito político não afeta o que eu tô lendo. O que, tudo bem. Mas a questão é que a visão ocidental não consegue se separar disso justamente por causa desses casos que são muito presentes e muito próximos de nós. Porque, tipo, desenho infantil, Steven Universe foi censurado ao redor do mundo, e eu até conversei com a pesquisadora, que eu acho que eles não conseguem separar, e a política do fandom brasileiro, pelo que eu vejo, se você não vai ajudar, você não atrapalha. É aquela coisa. Ela não tá pedindo pra você ir em marcha, participar, entrar em partido político, mas também não atrapalha, sabe? Que eu acho que é a postura brasileira nesse sentido. Sim. Eu acho que, assim, isso me preocupa, acho que vocês também, no sentido de que muitas vezes tem essa política, realmente, mas existe uma tentativa de higienizar o que é considerado, vamos dizer assim, BL bom, ou conteúdo LGBT bom, e me preocupa isso que, como a gente já falou, não importa se você é um casal gay de 2 homens cis, normativo e tal, com filhos, vendo a viga da margarina, ou se você é uma travesti, tipo, negro e tal, que gosta de engajar em sexo mais pesado, tipo, tanto faz, sabe? Você ainda é visto como um desvio da norma, assim, que é a família tradicional, homem, mulher, pra procriação, sabe? E tal, tipo, então, só porque você não gosta, não quer dizer que deve ser censurado, sabe? Tipo, muitas vezes as coisas da censura, ou porque que você não gosta, depende de uma busca interna do porquê que você não gosta, sabe? É o que eu comentei anteriormente. Não importa o quão correto você seja, não importa o quão não problemático você seja, não importa o quanto que você consuma, não afete ninguém. Na hora que vem o martelo da censura, todo mundo que tá fora da norma é prego. Simples assim. E aí, tanto que no Stalker quanto o Heartstopper, os dois vão ser censurados. Sim. Não importa. Não importa o que tá acontecendo. Você vai cair, você vai entrar no mesmo balaio. Você tentar, entre aspas, se limpar pro mainstream não importa. Para a galera que te odeia, não importa o que você faz. Eles vão te odiar mesmo assim. Eu acho que a lição desse Blamecast é: censura é ruim, não defenda a censura, não cai nessa armadilha. Se você acha que tudo bem tirar certas coisas de circulação porque te incomodam pessoalmente, você não tá pensando nas consequências reais do que pode vir a acontecer no futuro. Não quer dizer que criança tem que ficar solto na internet, mas que o negócio é muito mais complicado do que, tipo, impedir criança de entrar no computador. É um assunto muito mais complexo do que aprovar uma PL. Inclusive, eu acabei entrando aqui no Reddit, tipo, falando de como essa PL pode isolar a internet no Brasil a favor das Big Techs. Sim. Eu não vou entrar aqui no balaio tanto disso em relação, porque não é exatamente o nosso tópico, mas eu vejo que muitas pessoas, elas querem uma solução fácil para um problema que não é fácil, que é que, tipo, muitas vezes, se a gente for falar do caso das crianças, porque, assim, pode parecer que a gente não liga pra criança nem isso, mas eu acho que muitas vezes as pessoas que têm uma visão assim, muitas vezes se importam muito mais, no sentido que, tipo, a ideia de, não, vamos proteger as crianças, não vai proteger as crianças, porque, como disse, é um problema que precede a internet, é um problema cultural no Brasil de que criança muitas vezes não é considerada gente, e vai ferrar a vida de muita gente. E Sim. Aquela coisa, eu vi uma pessoa hoje, eu acho que eu mostrei pra Deb, falando que, tipo, mas pra que você quer ser anônimo na internet? Cara, sei lá, tipo... Cara, eu não vou dar meu CPF pro Mark Zuckerberg. Pois é, e tipo, muitas vezes as pessoas só podem ser verdadeiras. Uma parte citou do caso de gente que tá dentro do armário ainda. Como é que eu vou ter acesso a conteúdo gay, tipo, vamos dizer assim, entre aspas, bom, que vai me ajudar a entender quem eu sou, se, tipo, eu preciso expor quem eu sou, sabe?
ou mesmo, tipo, coisas que mais pesadas, tipo, eu posso ter uma vida pública específica e na vida real, tipo, mesmo eu sendo um casal cis hétero, eu posso engajar em, tipo, práticas de sexo pesado que eu não quero que as pessoas saibam, sabe? Tipo, as pessoas têm direito à sua privacidade, contanto que elas não estejam cometendo crimes. Eu acho que uma das coisas que a minha mãe fala é que uma das poucas ideias burguesas que talvez valha a pena defender é a questão da privacidade. De que as pessoas têm o direito a ter uma vida privada, que é delas, e que ninguém tem que ficar sabendo e opinando. E isso vale pra o que você faz na internet também, se você é adulto. O que você faz na internet quando você é adulto não é na conta de ninguém, muito menos na conta das Big Techs. A não ser que claramente seja um crime. Aí é outra história. Eu acho bom destacar, porque senão o povo claramente vai distorcer o que a gente fala. Então, a não ser que você esteja cometendo um crime, aí sim, mas... Aí eu acho que essa é a lição final. Não tem cenário positivo, você tem que lutar porque se você der a mão, eles querem o braço, sabe? A gravação tá sendo feita num cenário bem preocupante, tipo, tem muita coisa a ser debatida, muito assunto em andamento. É uma coisa que não acaba, mas eu acho que pra quem tá no meio de conteúdo queer, não só BL, isso é uma coisa que existe há muito tempo, tipo, não precisa da internet pra isso ser um problema, já é um problema já antigo. Então, isso é uma das coisas que eu queria tocar nesse Blimecast, que eu acho que se você não conhecia parte dos assuntos, você pelo menos teria consciência do que a gente tá falando, do porquê certas posturas que o Blime toma de não se envolver, ou tipo de ser muito firme com certas posturas. A gente é contra a censura, a gente defende que BL tem que liberdade pra expressar do jeito que quiser, a gente não quer cair nesse papo de BL saudável, BL tóxico, a gente não gosta desse tipo de coisa. Justamente porque a gente vê de onde vem essa raiz, essa mentalidade, do que isso acarreta quando levado às últimas consequências. Sim. Não fazem ideia como é fácil, sei lá, tipo, cair numa lógica de... pelas crianças que vai dar merda pra todo mundo, inclusive pras crianças. Principalmente pras crianças, gente. Pois é. Eu acho que basicamente criança na internet tem que ser protegida de certas coisas, mas isso tem que ser responsabilidade dos pais e das Big Techs. Tipo assim, que eles já sabem, já estão sabendo que você tá olhando. Já devia estar se preocupando com isso. E quando entra na adolescência, pode poder ler BL em paz, porque ela pode descobrir que ela pode não ser nem hétero, nem uma menina de verdade. Pois é. Que acho que é muito mais complexo, porque eu acho que anime e mangá cai muito nessa, porque não só BL, mas anime e mangá fala com questões jovens de uma forma muito mais franca do que certas mídias ocidentais, vamos assim dizer. Sim. Isso incomoda muita gente. Eu acho interessante você ter tocado nesse assunto, porque uma das pautas que esses grupos anti-LGBT trazem, principalmente esses grupos que se colocam como sendo gender critical, né, é que eles abertamente estão colocando um alvo em cima de mídia asiática, principalmente anime e mangá, e eles colocam que é exatamente por causa disso, porque você tem discussões um pouco mais francas e abertas sobre gênero e sexualidade em animes e mangás, e aí agora hoje em dia também em mídia chinesa, mídia coreana, e eles não querem isso. Sabe, eles estão colocando abertamente, né, que anime e mangá tá fazendo as nossas crianças acharem que elas são trans, sabe? Uhum. Existe de fato uma mentalidade, a gente tem que considerar isso. Eles sabem que BL acaba sendo um alvo muito fácil, justamente, porque é uma coisa tipo assim, tem nome, tem lugar, tem obras famosas, é muito fácil de botar um alvo em cima. Eu acho que isso vale pra mangá como um geral. BL é só o nosso foco aqui, mas eu acho que isso vale pra mídia mangá como um geral. Eu já contei em casos, especialmente, que eu acho que a primeira obra que eu vi que era tipo, que falava sobre AIDS e não fosse extremamente didática de escola, foi um mangá BL que eu li, sabe? De falar de AIDS, assim, na moral, de explicar coisas. Um mangá sobre que eu li que falava sobre sexo antes do casamento, sobre ter relações sexuais, sobre como saber que você tá preparada pra alguma coisa. Tipo, e são obras que são feitas pra idade que eu li, sabe? Eu tava na idade correta de ler aquelas coisas, porque são temas que falam pra minha faixa etária. Porque sim, se você tem 15 anos, isso é uma preocupação com você, porque isso é uma coisa que as pessoas falam. Isso rola em corredor de escola. Então você querer impedir isso, você tá prejudicando as crianças principalmente, perdendo o adolescente de poder ter acesso à informação que ele precisa. Não sendo unicamente educativa, mas também de reflexão, de ter um encontro com arte que faz você repensar formas de ver a vida, sabe? Eu acho que pra concluir o meu raciocínio sobre isso, a questão das crianças, pra quem não sabe, eu sou professora de Fundamental 2, e que então é a faixa etária entre 11 e 14 anos. Na prática eu dou aula, tem até alguns alunos mais velhos que isso. Mas enfim, teve uma ocasião no semestre passado em que umas meninas do 6º ano, então essa faixa etária 11, 12 anos, elas vieram me perguntar muita coisa sobre educação sexual. E assim, eu sou professora de artes, não sou professora de ciências, mas eu tentei responder na melhor das minhas capacidades. Mas eu achei preocupante que elas não sabiam, entre outras coisas, não só o mecanismo, né, de como funciona a menstruação, sendo que uma delas já menstruava, mas também o fato de que elas não sabiam que um maior de 18 anos não pode se relacionar com uma pessoa menor de 14 anos de jeito nenhum, e que isso, pela lei, é necessariamente estupro. Elas não sabiam disso. E aí eu fiquei pensando, cara,
E depois são essas meninas que vão ser aliciadas por cara mais velho que já é maior de idade. E aí como que fica? E pra deixar claro, isso não é culpa de alguma história que tenha falado desses temas, isso é culpa de uma falta de política pública de educação sexual. Sim, isso é culpa do fato de que a educação sexual caminha a trancos e barrancos nas escolas, sempre sendo censurada pelos pais. E não vence, sabe? E outra coisa, né, tipo, essas escolas também são afetadas pela ideia dos conselhos tutelares, que muitas vezes são frequentados por evangélicos. Gente, vocês podem votar nas eleições de conselho tutelar, só avisando e tal, muita gente não sabe. Por favor, as eleições acontecem, fiquem por dentro, votem nos conselhos tutelares, porque eles estão infestados de evangélicos. É. Eu acho muito engraçado como isso aqui é um podcast sobre BL, mas a gente foi pra política internacional, pra política pública, pra educação sexual, pra votar em conselho tutelar. BL também é cultura, gente. Eu fico brincando aqui um pouco antes do Blamecast, que a gente quer falar só de manga gay e acaba tendo que falar de muitas outras coisas que afetam o que a gente gosta, porque a gente se importa com as pessoas. Sim. Porque antes de sermos fãs de BL, somos cidadãos e que querem o melhor de todo mundo ao nosso redor, sabe? Sim. Então a gente tem consciência disso. Por mais que eu só quisesse ficar lendo manga gay em paz, eu sei que o negócio é muito mais complexo do que isso. Bem, eu acho que a gente já vai encerrando por aqui. Eu já dei meu parecer de que eu queria falar de todos esses assuntos que estavam entalados na minha garganta, porque eu não queria fazer só um texto explicando o assunto ou só falar de censura na China. Eu queria falar de muito mais coisas, que eu queria justamente fazer esse parecer desse grande complexo de coisas que estão interligadas entre si e que em uma dessas coisas afetam o BL. Mas é isso. Agora o microfone é de vocês pra quem quiser também chegar nas suas conclusões finais. Acho que é isso. Ficar de olho como estão essas coisinhas, tipo, sempre desconfiar de soluções fáceis para problemas complexos. Conversar com as pessoas na vida de vocês, especialmente, sei lá, se tiver menor de idade, se tiverem filhos, irmãos, essas coisas e tal. E não fingir que sexo não existe, essas coisas. Não tô dizendo pra você, se você tem repulso a isso, tudo bem, mas tipo, o desconforto que você sente sobre certas coisas, às vezes, não quer dizer que essa coisa é ruim por si só. Falo isso porque eu tenho desconforto com muitas coisas, mas também não é meu direito, minha régua moral não deveria ser a régua moral de todo mundo. Tem que ter espaço pra discussão dessas coisas, sabe? Mas é isso, é principalmente não achar que tem solução fácil pra problema difícil, sabe? É, eu acho que é isso. Não tem solução fácil para problema difícil. E eu acho que, especialmente se você é artista, você tem uma obrigação, na minha opinião, como artista, você tem uma obrigação de ser contra a censura sempre. Sim. Não tô falando que isso quer dizer que tudo pode, nada pode ser criticado, todas as obras são lindas e perfeitas. Não, não é isso. Até porque a gente recentemente viu o caso, né, de comediante escroto sendo punido por piada racista e eu não considero isso censura. Pra mim isso é outra história. Mas você, enquanto artista, você tem que lutar pelo direito das pessoas fazerem coisas que você não necessariamente vai gostar, coisas que você vai achar desconfortável, vai achar ruim mesmo, e que, sabe, não foram feitas pra você. Porque a partir do momento em que você deixa agentes do Estado impedirem uma pessoa de se expressar porque você não gosta do que ela se expressou, no dia seguinte vai ser você. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então você tem, eu acho que todo mundo que é artista, todo mundo que é quadrinista, você tem que ser anti-censura. É uma coisa que é muito difícil, especialmente quem cresceu na internet, sabe? Gente que é um pouco mais jovem que a gente, que cresceu na internet já colonizada pelos Estados Unidos pela mentalidade puritana deles, gente que aprendeu política só pelo Tumblr, cai muito nessas armadilhas de ser a favor de censura, de achar que existe censura do bem, mas não existe censura do bem. Hoje é a pessoa que tá fazendo a fic de age gap com um incesto que você acha repulsiva, mas amanhã vai ser você que fez uma historinha livre pra todos os públicos e no dia seguinte vai ser o dissidente político. Eu acho que é aquela coisa, não é porque você não gosta que você obviamente vai se alinhar com grupos que não querem o seu bem, que ultimamente querem censurar a sua forma de expressão, e você tá se enganando de achar que você tá sendo correto e você vai agradar eles. Você não vai agradar eles. Sim. No fim você vai ser só um prego, que eles vão martelar em cima. Bem, eu acho que chegamos ao fim. E lembrando que esse Blamecast só é possível graças aos nossos apoiadores lá no Apoia. Se você entrando, você tem acesso antecipado ao Blamecast, consegue acesso exclusivo ao nosso Discord, pode participar de todas as atividades que a gente faz, querer conversar com o público, poder dar pitaco do que quer que a gente fale em seguida. A gente agradece muito o apoio de todos vocês. Obrigada por ter escutado até aqui. Eu sei que o papo foi meio pesado, mas era uma coisa que eu tava querendo falar mais um tempo. Eu agradeço a Deb por aceitar novamente nosso convite. Obrigada, Yane, por participar também. Sendo assim, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tá no Blue Sky, no Twitter, no Instagram.
O blime.com.br também tá aí pra quem quiser ler, poder ver as matérias. Todos os links que a gente mencionou e matérias vão estar na descrição no site e na descrição do podcast também. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! O Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores, e uma nova recompensa do nosso apoia-se é o agradecimento ao final de cada Blimecast para os apoiadores do tier Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Beatriz de Souza, Ana Liu Shen, Caroline Dias, Mari, Aline Fonseca, Giovanni Alves Martins de Souza, Io Caraço, Pouki Esukiro, Andrea Selva de Souza dos Santos, Carla Bolden, Miley May, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Sasha Adriel Soares da Silva, Fernanda Satori, Anderson Honório Nunes, Larissa Kaori Takara, Clara Emílio Correia, Érica Fernandes e Celeste Lacre. Muito obrigada e até a próxima. Bye bye.